Segundo bloco do Manhã Noticiosa, mais uma vez bom dia e seja bem-vindo. Hoje, no nosso espaço de entrevista, vamos falar das artes e cultura. O governo moçambicano, na 34ª sessão ordinária, se quisermos, cimeira da União Africana, decidiu que vai passar a investir pelo menos 1% do seu orçamento para a cultura. Isto vem no âmbito de um conjunto de atividades que serão desenvolvidas a nível de toda a África. Essas atividades vão decorrer sobre o lema Artes, Cultura e Património da Humanidade, alavancas para a construção da África que queremos. É um lema que vai nortear essas atividades de valorização cultural que vão acontecer neste ano de 2021. Para analisar ou falar um pouco desta temática, vamos aqui entrevistar Belarmino Louvan, que é pesquisador cultural. Belarmino, boa noite, bom dia e bem-vindo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos telespectadores e também agradecer pelo convite para comentar sobre este tema. E em segundo, obviamente, saudar a decisão do governo de Moçambique em dedicar 1% do orçamento geral do Estado para financiar ou para dinamizar a área das artes e cultura. É importante fazer referência que esta decisão de dedicar 1% do orçamento geral do Estado não é uma decisão tomada apenas por Moçambique, é uma decisão que é tomada em virtude daquelas que são as decisões da União Africana em dedicar 1% do orçamento geral do Estado dos países membros da União Africana para dinamizar a cultura e também revitalizar aquilo que é o nosso patrimônio e identidade cultural. E este pressuposto está diretamente ligado com aquilo que chamamos de Carta de Renascença Cultural Africano, que é um documento aprovado em 2006 e que tem sido um dos grandes instrumentos para, de forma geral, responder aos desafios do setor da cultura a nível do continente africano. É importante também fazer referência que este documento normativo, Moçambique, infelizmente, até então ainda não ratificou, mas o espírito do que vem citado na Carta de Renascença Africano já está sendo tomado até um certo ponto um exemplo desta questão de dedicar 1% do orçamento geral do Estado para a cultura, que faz também parte daquilo que está definido na Carta de Renascença Cultural Africana. Como disse, este projeto da União Africana, onde Moçambique faz parte, não é novo. Esta medida só é tomada em 2021. Aparentemente, as discussões começaram muito antes, se não estou em erro, em 96, 97. Esta decisão que vem neste ano de 2021, cerca de 24 anos depois, como é que analisa? Chegou tarde ou chegou em momento oportuno, tendo em conta o nível de vulnerabilidade dos países africanos à aculturação? Eu penso que é preciso também voltarmos para compreender o processo histórico dos países africanos, que somos países que sofremos durante um tempo um processo de colonização e obviamente que existem elementos que não poderiam ser efetivos caso ratificássemos ou caso tivéssemos como perspectiva a questão de salvaguardar aquilo que aparece no espírito da Carta Africana. Então, este processo todo, este tempo todo, também foi afetado por aqueles que são as questões políticas internas, alguns conflitos internos. A África, durante muito tempo, a União Africana, antes da Unidade Africana, estava mais preocupada com a questão da independência, da libertação, para a questão também de promover a boa governação e paz no continente. São desafios ainda existentes. São desafios ainda existentes, mas naquele tempo eram pior ainda. Então, neste momento, quando se começa esta nova dinâmica, em 2006, quando finalmente se aprova um documento mais estruturado, que indica de forma concreta como é possível revitalizar a cultura no continente africano, alguns países membros começam, até um certo ponto, a se interessar e
a subscrever aquilo que está previsto na Carta de Pertença Africana. Então, esta decisão do continente africano, que surge em 2006, e de forma especial de Moçambique, que o Presidente da República tomou a posição recentemente, eu penso que chega no momento certo. Chega no momento certo porque é preciso aqui fazer uma retrospectiva e compreender também qual foi o processo de construção cultural que nós tivemos em Moçambique. E este processo de construção cultural em Moçambique, infelizmente, nós tivemos uma concepção sobre a cultura bastante reducionista, que apenas resumia a cultura, a música e a dança e não se olhava sobre o significado que a cultura tem na unidade nacional, sobre o significado que a cultura tem na revitalização do patrimônio da humanidade, sobre o significado que a cultura tem na coesão do povo. A cultura em Moçambique teve duas fases. Primeiro foi usada neste âmbito e depois foi se esquecendo aparentemente. Foi se esquecendo, de facto... Esse valor de unidade nacional, porque antes eram realizados até festivais que tinham mensagens concretas para a mudança de comportamento. Claro, isso também faz-me voltar ao processo de criação da Frente de Libertação de Moçambique, que o espírito que definiu a criação da Frente de Libertação de Moçambique estava até um certo ponto vinculado à questão cultural. Se nós formos a compreender o processo de libertação de Moçambique, dizia um grande nacionalista, Amílcar Cabral, e também Eduardo Mondlane fazia muito referência a isto, que a luta de libertação nacional das antigas colônias portuguesas foi, antes de mais nada, uma luta cultural. Então, significa que já tínhamos a consciência desde 1962, desde 1964, sobre a importância da identidade, de manter, de revitalizar a identidade cultural africana, a identidade cultural moçambicana. E foi na base desta consciência que o moçambicano, que o africano compreendeu que, afinal de contas, este continente é nosso, que aqui aquela pessoa, não necessariamente pela diferença da cor, mas aquela pessoa que aparece para impor a sua cultura, no nosso continente, deveríamos, dentro de várias, através de vários elementos, procurar ferramentas para recusar a esta sobreposição à aculturação. Pois. Então significa que já existia consciência desde os tempos passados sobre a importância que a cultura tem. Tivemos, obviamente, este momento de ruptura em que houve pouco investimento no setor cultural e justamente este momento eu penso que surtiu efeitos negativos para o país, porque ficamos parados, ficamos com políticas, legislações atrasadas e hoje é que se tenta, de forma geral, tentar procurar acertar esses pequenos erros. Aliás, nem chamaria de erros, este momento de paragem. Então precisa-se, obviamente, neste momento, através dessa decisão, capitalizar um pouco mais aquilo que se pretende com um projeto de construção cultural em Moçambique. Levantou aqui uns pontos que vamos olhar mais a fundo, mais à frente desta entrevista. Antes queria que pegássemos nesta questão de já estarmos numa sociedade global. Disse anteriormente que antes a África tinha outros desafios, do ponto de vista de resolução de conflitos, sejam eles políticos, sejam armados e de outra ordem, mas agora há um desafio que foi reforçado por este tempo de ruptura. A sociedade é global, as informações chegam mais rápido, as culturas chegam mais rápido e com uma capacidade de influência ainda maior. Agora o contexto está mais difícil ou mais fácil para cimentar a cultura, para valorizar a cultura africana? Eu penso que, se formos a voltar para as características da cultura, uma das grandes características é que a cultura é estática e ao mesmo tempo universal. O que significa que a cultura aceita os processos de globalização, de modernização. Porém, esses processos não podem, de alguma forma, sobrepor-se a 100% àquilo que são os hábitos de costume, aquilo que é a raiz cultural do país. Neste momento é importante pensar-se num projeto da cultura que tenha consciência da importância desta sociedade
desta cultura do ponto de vista tradicional, mas ao mesmo tempo também não podemos negar a evolução da própria cultura, a evolução do povo, né? Mesmo a história da humanidade, nós vestíamos de uma outra forma, mas com o desenvolvimento, com a evolução da humanidade, fomos também... a aculturação não é de todo má. Não é de todo má. Existem aspectos que vão sendo incorporados em benefício do próprio homem, segundo a evolução natural. Então, mas é preciso aqui ter cuidado, por isso aí é chamado o Estado a criar políticas claras que permitam mediar esta elasticidade da cultura, mas também que incorpora a questão da globalização. Porque Moçambique não é uma ilha, é um país que está dentro do mundo e essa questão da universalidade da cultura deve ser prevista dentro das nossas políticas. O que é importante, sim, é continuar com um projeto de promoção da tradição africana, de tradição cultural moçambicana. Aliás, o próprio espírito que deu origem à decisão do Presidente da República, a decisão da União Africana, um dos grandes objetivos é buscar apoiar atividades criativas e culturais com potencialidade de revitalizar e promover o patrimônio da humanidade. Então, significa que existe aqui uma grande preocupação a nível da União Africana em revitalizar aquilo que é a identidade cultural. Este é um debate antigo. A União Africana também já marcou a sua posição sobre a necessidade de recuperar, por exemplo, os artefatos culturais e artísticos pilhados no tempo de colonização. Então, é um processo que já iniciou. Alguns países, como a França, já começou a devolver, já começou com a devolução de alguns artefactos. Então, significa que é uma agenda que se tem com pontos claros e, quando bem implementada, pode surtir efeitos positivos para o resgate da identidade cultural africana. Esta recuperação de artefatos não vai criar aqui alguns conflitos, tendo em conta que são artefatos, muitos deles de grande valor cultural e que são destaque em museus que recebem diversos turistas, aliás, alavancam este setor em alguns países europeus? Bom, eu penso que, do ponto de vista político, talvez não, mas eu quero fazer referência aqui, eu também já escrevi sobre isso, sobre a diplomacia cultural, a nova KM para as relações diplomáticas. Neste artigo eu também faço uma análise sobre qual pode ser, neste momento, qual é a apreciação internacional sobre este debate de devolução dos artefatos. Existe uma posição clara do presidente da França, e disse isso muito bem na União Europeia, que os países como Portugal, Inglaterra, França devem se posicionar e dar César o que é de César, devolver os artefatos dos países africanos. E ele foi o primeiro a dar um exemplo. No entanto, há uma outra posição. Por exemplo, vários analistas portugueses consideram que a França está a usar isto como estratégia de voltar a aproximar-se dos países africanos e continuar a ter o domínio daqueles países que foram colonizados pela França. Se formos a entender a geopolítica, existe ainda, até então, uma grande dependência dos países colonizados pela França, com aquilo que são as políticas da França. Então, vários analistas portugueses acreditam que esta é uma estratégia da França para repor a sua confiança política e de amizade com os países africanos. Parecem algumas teorias de conspiração para não devolver. Algumas teorias de conspiração para não devolver. Mas eu prefiro acreditar no princípio da boa-fé, que o presidente francês entendeu a necessidade de devolver aos africanos o que é dos africanos, porque afinal de contas existe uma história em que esses artefactos busca contar, e esta história deve ser passada de geração em geração. As futuras gerações devem compreender a origem da cultura africana, o sentido de ser africano através desses artefatos, e é justo que esses artefatos estejam localizados no continente de origem. Pois, falou aqui de uma questão fundamental, a dimensão reducionista da cultura. Muitas vezes, quando falamos de cultura nacional, falamos da música e também da dança. Com este novo investimento, o que é que acha que deveria ser feito a princípio? Criar uma base para que tivéssemos uma plataforma de educação cívica para que as pessoas passem a saber todos os elementos da nossa cultura, ou levávamos aqui
a cabo um outro processo para a identificação destas todas as riquezas culturais que Moçambique tem? Eu começo a fazer referência de uma citação de Tomás Vieira Mário. Ele escreve num livro que era uma vez numa província, já no período depois da independência, ele como jornalista e outros estavam à espera de um alto governante para visitar a província. Então estavam aí alguns grupos culturais a dançar, a cantar, etc., na sala de conferência. Então, quando começam a chegar os polícias, como sinal de que o chefe está já nas proximidades, o MC, que porventura era uma grande personalidade de instituições do Estado, ele comunica que, ele em voz alta diz que os da cultura já podem sair, agora queremos tratar de assuntos sérios. Então, ele começa, através deste fio de pensamento, para dizer que há aqui uma coisificação da cultura. É preciso partir da base. É preciso partir da base. E esta base, sempre digo, ainda que tenhamos a nível central uma robustez daquilo que é a capacidade institucional do Ministério, se isto não está refletido a nível local, dificilmente podemos ter sucesso daquilo que se pretende com a dinamização deste 1%. Então, significa, no meu ponto de vista, de forma geral, para que o projeto de promoção, de potencialização do setor da cultura em Moçambique seja efetivo, é preciso considerar 3 aspectos-chave. O primeiro aspecto importante é a questão da capacidade institucional, que é também combinada com a capacidade financeira. É preciso alocar meios de trabalho, é preciso alocar financiamento para que o distrito, para que a província planifique atividades concretas, atividades com capacidade de surtir efeitos específicos. Sem financiamento não se pode fazer nada. A outra coisa que é também importante é a questão da institucionalidade da cultura. A institucionalidade da cultura faz referência, quando falamos de análise institucional, da questão das normativas, da questão da legislação, da questão das leis que defendem o setor da cultura, que defendem os fazedores das artes de cultura. E, neste momento, existe um processo de revisão da lei dos direitos dos autores, que se espera, uma grande expectativa, que essa lei também possa revitalizar e jogar um papel importante dentro deste circuito. Então, eu digo que é importante esta questão da institucionalidade cultural, essa questão de criar leis, regulamentos específicos, e estes regulamentos também devem ser fiscalizados, e só assim é que se pode construir este projeto que se pretende. A outra questão também importante é a questão do capital humano. Quem são os nossos funcionários da cultura a nível local, a nível distrital? Nós temos um histórico do processo de formação das artes de cultura em Moçambique que tem menos de 20 anos, a nível superior. Então, quem são os chefes de departamento a nível distrito, a nível da localidade? Quem são os chefes de departamento a nível provincial? Quem vela pela área da cultura? É importante fazer essa reflexão. Se formos a rever alguns exemplos de vários estudos, o processo de colocação do chefe de departamento foi 100% aleatório. Não existe uma combinação da formação acadêmica destes profissionais com aquilo que é... Nunca foi por competência, nunca foi por competência. Eu lembro, conversava com um dos chefes do departamento da cultura no distrito sobre quais são as motivações profissionais e qual é a trajetória que ele levou para aí. Ele é um professor, era um professor de educação física, e o governo distrital, a nível local, compreendeu que era uma pessoa dinâmica. Tinha esta capacidade de apresentar os eventos nos dias comemorativos,
tinha esta capacidade de fazer rir as pessoas, então automaticamente... Mais uma coisificação. Então automaticamente foi tomado como uma pessoa indicada para gerir a cultura. Então foi este processo que foi caracterizando o processo de afetação dos chefes de departamento da cultura. Então é preciso começar agora a refletir, olhar para profissionais que são formados no Instituto Superior de Artes e Cultura, na Escola de Comunicação e Artes, entre outras instituições do país, que neste momento começam a entender essa importância de formação superior das artes e cultura e dar oportunidade a estes jovens para mostrar, para colocar em prática aquilo que se pretende. Pois, levanta aqui diversos aspectos, estes 3 últimos considera fundamentais e eles também mostram que não é um trabalho fácil rever a legislação, rever toda uma estrutura. 1% chega para isso e tendo em conta a percentagem que vai ser dirigida à cultura anualmente, em quanto tempo acha que poderemos estar numa situação em que podemos dizer que a cultura nacional já está a ser valorizada? Eu acho que não poderia dizer que 1% é suficiente, né? Obviamente que seria bom que fosse 10%, tal como é alocado ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Mas entendo que o espírito, a posição que Moçambique tomou, está em virtude de diversas decisões tomadas pela União Africana. Não é uma decisão que Moçambique toma de forma independente. Mas nada impede a proatividade. Nada impede a proatividade. Mas também, se nós formos a olhar para o orçamento, para o setor da cultura nos países ocidentais, mesmo Portugal, o orçamento é abaixo de 1%, é por aí 0,54%. Porém, é preciso aqui compreender... Tem um nível de um manancial de cultura como de Moçambique. Claro, então é preciso aqui compreender o mais importante é como se materializa isto. Até que ponto nós estamos a nos preparar enquanto país para que no momento que chegue este 1%, tenhamos uma base estrutural robusta para responder com as necessidades impostas, com os desafios impostos. Eu penso que vamos compreender o setor da cultura, vamos considerar o setor da cultura minimamente resolvido quando compreendermos a importância, primeiro, de não coisificar a cultura, mas de começar a olhar a cultura neste sentido universal, neste sentido inclusivo, começarmos também a compreender a necessidade de equipar as nossas instituições culturais, de alocar financiamento e fundo para as nossas instituições culturais e também articular esta questão de alocação de profissionais qualificados, tanto nas direções distritais, assim como nas direções de nível provincial. E também nós temos, por exemplo, agora um Instituto Superior, o Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, que foi criado recentemente, em setembro do ano passado. Aliás, o diretor do Instituto foi nomeado através do despacho de Sua Excelência Primeiro-Ministro em setembro do ano passado e começou-se agora a dinamizar um novo processo. E a perspectiva deste Instituto, obviamente, é buscar forma de revitalizar o setor e transformar a cultura no setor econômico. Há muitas coisas que ficaram por explicar. A ministra Verónica Macamo fez apenas um anúncio, perdão, como seriam essas coisas para explicar a forma como seria gerido este 1% do orçamento do Estado que vai ser dirigido à cultura. E há também aqui as questões de como fazer com que este valor seja abrangente, abranja todas as manifestações culturais, porque muitas iniciativas, inclusive os artistas reclamam isso, muitas iniciativas que são criadas beneficiam os mesmos artistas e geralmente são artistas da zona sul do país com grande peso para Maputo. Na sua opinião, como é que deve ser gerido este 1%? Deve ser gerido através de um fundo pelo Ministério da Cultura ou deve haver um outro tipo de gestão? 2, como identificar de fato aquilo que é cultura nacional que deve beneficiar deste investimento e, se calhar, o que não, porque estamos numa sociedade global onde poderemos ter alguma concorrência de culturas que podem estar a ser desenvolvidas por moçambicanos, mas não são as que mais nos representam.
Eu penso que a aplicação deste fundo, primeiro os grandes conflitos, e preciso aqui dar razão, os grandes conflitos do setor da cultura é que existe uma percepção, primeiro, de que o interesse pelo financiamento cultural ou pela promoção cultural está assente apenas na música. Esta é a primeira percepção. A segunda percepção, que é um pouco mais preocupante, é que as diversas oportunidades beneficiam apenas aos fazedores das artes de cultura que se localizam na cidade capital. Então, obviamente, aqui é preciso que o processo que vai permitir a aplicação deste fundo tenha como princípio a questão da unidade nacional. Entender que Moçambique é um país, Moçambique não é apenas Maputo, e existem pessoas que estão a fazer um trabalho interessante a nível das províncias e com potencialidade de responder àquilo que são os desafios do setor neste momento. Não penso, já existe um fundo para desenvolvimento artístico e cultural, por isso não penso que a via exata para a materialização desta decisão de Sua Excelência Presidente da República seja necessariamente a criação de um fundo. Pode-se aproveitar o que já existe. Vou aqui citar o Sr. Kito Tembe, ele que é o diretor da Plataforma Internacional de Dança Contemporânea. Ele disse uma coisa muito importante, que não há necessidade de criar novos fundos. É preciso aqui capacitar e alocar meios de trabalho para as nossas instituições culturais, sejam elas privadas, assim como do Estado. E também começar a criar aquilo que nós chamamos de incubadoras artísticas, espaços para os artistas apresentar as suas obras, criar as suas obras, e também eu poderia acrescentar a importância da criação do mercado das indústrias culturais e criativas. Porque nós estamos hoje num debate sobre indústrias culturais e criativas, mas se nós formos a voltar para fazer uma revisão do que foi indústria, exatamente na Revolução Industrial, a indústria levanta fatores como produção em massa, mercado, capitalismo, etc. O que ainda não existe. O que ainda não existe. E também a questão de fábricas. Se nós não temos fábricas culturais que permitem a produção em massa, nós tínhamos apenas uma produtora que era de disco para a área da música. Então, se nós não temos essas fábricas culturais com capacidade de dinamizar esta indústria, dificilmente vamos alcançar os objetivos pretendidos na indústria cultural. Então, é importante aqui que haja uma relação triádica entre o Estado, os artistas e a sociedade também. Digo o Estado porque o Estado tem que criar essas condições legislativas, tem que criar essas condições normativas de financiamento para que o artista possa criar também num ambiente de paz e num ambiente de tranquilidade. E também este artista tem uma grande responsabilidade de compreender que precisa gerir a sua carreira, para não termos aquelas situações que artistas de grande renome estão a passar uma dificuldade e não têm nenhum básico para se sustentar. Pois. E há aqui também uma responsabilidade que é chamada sociedade, que a sociedade tem que compreender a importância de comprar o trabalho original. Então, aqui, esta relação triádica entre esses três elementos é que vai possibilitar a construção do setor privado. Do setor. O setor privado, antes mesmo de entrar no setor privado, nós em Moçambique, a Carta de Transferência Africana, por exemplo, no artigo 9, fala de uma coisa importante, que é a questão da cooperação cultural, a diplomacia cultural. Nós temos em Moçambique diversos centros culturais de vários países. Mas qual é a estratégia que nós temos? E esses centros culturais estão a vender a sua cultura. Pois. A principal tarefa é promover a sua cultura. Vou aqui fazer uma retrospectiva da história da China. A imagem da China
uma das grandes estratégias da diplomacia internacional, da política externa da China, estava assente na diplomacia, da diplomacia baseada na cultura, que era provar aos povos africanos que a África está mais próxima à China, porque ambos passamos por um processo de colonização, de exploração, etc. Então, houve aqui um processo de diplomacia cultural e a China começou a espalhar os seus centros culturais em países africanos. Então, em Moçambique também isto está a acontecer. Nós temos diversos centros, centros culturais de países, de vários países do mundo, mas não consigo sentir aqui uma política externa para a promoção da cultura. Não consigo aqui sentir uma robustez de cooperação cultural, de diplomacia cultural, como é difundida. Do mesmo jeito que temos o Centro Cultural Franco-Moçambicano, poderemos ter um centro cultural parecido na França. Então, está aí essa reciprocidade. Como que nós colocamos contrapartida para que a nossa cultura também possa ser promovida além fronteiras? Então, este é um aspecto importante. O setor privado, eu sempre digo, nós temos um dos maiores setores privados no setor da cultura em Moçambique, porque ele compreende, antes dos benefícios econômicos que isto pode ter para eles, existe aqui um grande compromisso em promover a cultura. Eu fiz parte também de várias iniciativas culturais, de vários festivais. Eu recordo uma vez, nós fomos pedir financiamento a um grande banco da praça. E a única coisa que o banco se ofereceu para um festival internacional é oferecer uma sala para fazer a conferência de imprensa. Então, significa que o banco está apenas preocupado em promover o seu edifício, em promover a sua marca e não necessariamente em apoiar a cultura. Então, se nós aceitássemos aquela proposta de realizar a conferência de imprensa no banco, com seus banners, etc., a promover, obviamente, o banco, a troca zero, significaria aí que nós estamos a compreender qual é a importância, de facto, do setor privado em Moçambique. Então, não temos um dos melhores setores privados no que toca... Temos o melhor setor privado no que toca às iniciativas culturais, aos promotores culturais, mas não temos um bom setor privado, um verdadeiro investidor por parte das empresas privadas. Falta esta responsabilidade. Uma pergunta de insistência que aqui faço é que eu dizia antes, nós temos um conjunto de artes e culturas que algumas são menos conhecidas em relação a algum tipo de cultura que é feita por moçambicanos, mas não faz parte da nossa identidade. Dou um exemplo. Neste fundo, como distinguir na hora de alistar os nossos beneficiários? Aqueles, por exemplo, que fazem R&B, são moçambicanos, fazem R&B, que é um ritmo que não é nosso, fazem outro tipo de música pop e por aí fora, daqueles que fazem danças tradicionais que nós conhecemos como ngalanga, marrabenta e outras. Eu penso tem o mesmo valor? Eu penso que, sim, a cultura familiar tem o mesmo valor. Né? A cultura é cultura. Não há uma cultura superior à outra. Não há nenhuma cultura superior à outra. E eu penso aqui que, para responder essa questão, seria necessário perceber qual é o estado da inventarização do patrimônio cultural, seja material e imaterial em Moçambique, que é um setor bastante frágil, os inventários culturais em Moçambique, para compreender como é que está o processo, qual é o estado de vida da cultura em Moçambique. O outro aspecto é a questão do mapeamento das indústrias culturais e criativas. Apenas no ano passado que foi tornado público um processo de mapeamento bastante inclusivo para entender, afinal de contas, com quantos artistas Moçambique conta, com quantos fazedores, quantos criativos Moçambique conta. Então, para mim, este é um processo importante e sem termos hoje dados já numa fase muito avançada, dificilmente podemos compreender qual é o estado que se pretende chegar. Porque, para mim, antes era complicado compreender como é que planificávamos os nossos planos culturais
sem que tenhamos um mapeamento inclusivo. Como é que estamos a planificar políticas, estratégia, sem entender... Para um número abstrato. Para um número abstrato. Quantos artistas são em Sonenga, quantos artistas são em Guru, quantos artistas são em Gaza. E o que pode-se fazer para dinamizar isto que está a se perder. Então, sem entender isto, dificilmente poderíamos ter a eficiência na planificação. Mas e também a eficiência... Quais é que são os desafios da integração? Não só por esta questão que apresentei anteriormente, de alguns ritmos e algumas manifestações que, apesar de serem feitas por moçambicanos que são artistas com o seu mérito, não são aquelas manifestações que mais nos identificam como moçambicanos. E depois, integração noutra vertente, é que a cultura, como bem disse, não é só feita de música e dança, tem também cinema, tem teatro e outras manifestações. Quais são os desafios que vê aqui na integração, olhando também para esta percentagem que passa a ser dirigida à cultura? Eu acho que é importante ter-se como foco a nossa cultura tradicional, em primeiro lugar, porque esta cultura que faz aqui referência é a cultura que mais vende. Pois. E é aquilo que os bancos e várias instituições privadas querem abraçar para vender a sua marca. Então, por exemplo, nós temos o Nhau, que é o patrimônio da humanidade a nível mundial. Mas quantos bancos, quantas instituições privadas têm o Nhau como a sua cara para promover a sua marca? Poucas. Pelo menos de forma geral, não me aparece nenhuma. Mas se formos a olhar para as expressões artísticas ou para a tipologia, para algumas tipologia de músicas atuais ou expressões artísticas atuais que mais vendem. Existem festivais com nomes de bancos. Existem festivais com nomes de banco, existem bancos que assumem diversos artistas, diversos músicos, diversos instrumentalistas que promovem a cultura que vende, a cultura do mercado. Então, eu penso que a cultura do mercado já tem alguma aceitação. Então, o foco do governo, o foco do Ministério da Cultura e Turismo deveria centrar-se em capitalizar e revitalizar a cultura tradicional, aquilo que nos identifica enquanto moçambicano. Aliás, este que é o grande espírito que foi tomado pela União Africana, de promover aquilo que nos identifica como africano e resgatar a identidade cultural africana. Belarmino Lovan, muito obrigado por ter estado conosco para falar em volta deste investimento que vai ser feito na cultura, 1% do orçamento do Estado. Há vários desafios que aqui levantou e vamos monitorando. Se calhar teremos oportunidade para outras conversas para vermos se esses desafios foram todos respondidos, em que nível estão os que não foram ou não forem totalmente respondidos. Muito obrigado, eu que agradeço. É importante que se continue a conceder esse tipo de espaço para debater não apenas aquilo que é a política moçambicana, mas também a vida social e a vida especificamente que chama de tratar aqui da cultura. São poucos espaços e são poucos debates que realmente tratam a cultura como um setor de grande importância. Quero agradecer mais uma vez pelo convite e sempre estarei aberto para dar o meu contributo para este setor que bastante precisa do apoio de todos os moçambicanos. Estivemos com Belarmino Lovan, ele que é pesquisador da área cultural. Estivemos a falar, como já fiz referência, deste direcionamento de 1% do orçamento do Estado para o setor da cultura. Há muitos desafios de integração que devem ser aqui respondidos. Há também a necessidade, segundo o pesquisador cultural, de se olhar para a cultura tradicional moçambicana e se olhar um pouco menos para a cultura de mercado que já tem o seu devido espaço. Vamos a seguir a uma breve pausa, não saia daí, eu volto no terceiro e último bloco com outras notas. Até já.